sobre um tema, quando parece que Deus te abandonou. Esse é o tema desta noite. Quando parece que Deus não faz sentido. Quando parece que Deus não está vendo. Quando parece que o Senhor nos abandonou. Esse vai ser o tema desta noite, amém? Então, Gênesis capítulo 21. Se você quiser abrir na sua Bíblia, no seu celular. Hoje a irmã Aline vai nos ajudar no telão. A partir do verso 8. Se quiser acompanhar na versão do telão, aqui comigo diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Em outra versão, zombando de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais o coração de Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Aleluia. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele também é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha ser nesta noite lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra venha aquecer a fé no nosso coração. Que a tua palavra hoje venha produzir em nós, ó Pai, uma confiança tal para nós vivenciarmos os milagres que o Senhor já tem preparado para nós nesse ano de 2021. Que a tua palavra abra os nossos olhos espirituais para nós vermos, ó Pai, o milagre, a fonte, a provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, amados, deixa eu compartilhar com você. Às vezes nós passamos por situações que parece que Deus nos abandonou. Às vezes nós passamos por situação que parece que Deus não está fazendo sentido algum naquela situação que a gente está passando. E quando isso acontece, nós perdemos a confiança. Nós perdemos a fé. E quando nós perdemos a confiança e nós perdemos a fé, a solução ela não vem. Querido, aqui nesse texto nós vamos ver que Abraão, ele tinha, junto com Sara, Isaque, o filho da promessa. Vocês conhecem a história, Abraão com 100 anos, Sara com 90, Isaque então nasce. Era o filho da promessa, amém? Mas antes disso, Agar, a egípcia, a escrava, ela deu um filho para Abraão chamado Ismael. De sorte que Ismael veio primeiro. E aqui no contexto que nós lemos aqui nesta noite, a Bíblia diz que Isaque, ele foi crescendo, até chegar o tempo de ser desmamado. E a Bíblia diz então que Abraão, ele está muito feliz. Abraão então, ele vai se alegrar
vai celebrar e se alegrar com seu filho Isaque. E Abraão faz então um grande banquete. Abraão dá uma grande festa, porque está tudo bem, está tudo caminhando, que é uma alegria só, querido. É tempo de celebrar, é tempo de festejar. Isaque está crescendo, Isaque é o filho da promessa, agora foi desmamado, e Abraão está tão feliz, tão contente, que ele dá um banquete, ele dá uma festa, convida todo mundo, está ali se alegrando. Mas nesta festa, Sara viu algo que Abraão não viu. Sara viu que Ismael estava rindo do seu irmão Isaque. Sara viu que Ismael estava caçoando de Isaque. Abraão não tinha visto isso, mas Sara, ela conseguiu ver algo que Abraão não viu. Então agora Sara, diante desta percepção que ela teve, ela vai fazer um pedido para Abraão, que para Abraão parecia que não tinha sentido. Por quê? Porque o pedido, irmão, vai vindo como Ismael está caçoando de Isaque, Sara vai fazer um pedido para Abraão, que jamais ele esperou ouvir isso de sua esposa. Então Sara, ela fala assim: Abraão, eu quero fazer um pedido para você. E Sara então vai pedir o quê, querido? Vai pedir para Abraão mandar embora Agar e Ismael. Só que Ismael é o filho de Abraão, querido. E a esposa de Abraão, Sara, está falando assim: Abraão, você tem que mandar o seu filho embora junto com essa escrava egípcia, porque ele não vai reinar com meu filho Isaque. Isaque vai reinar. E a promessa, Isaque era o filho da promessa. Mas pensa, querido, para um pai ouvir um pedido desse da tua própria esposa. Você que é pai, você que é mãe, de repente a sua esposa chega para você, marido, e fala: olha, você tem que mandar seu filho embora de casa. É isso que Sara está falando. E a Bíblia então diz que Abraão, ele fica triste, ele fica indignado, ele fica perplexo diante do pedido desse. Mas, querido, o que eu quero ressaltar aqui para você nesta noite é que Abraão estava no momento festejando, celebrando, estava tudo bem, e agora, de repente, o chão de Abraão some. Porque agora Abraão está numa decisão, talvez uma das mais difíceis da sua vida. Por quê, querido? Abraão agora, de repente, recebe uma má notícia. Ele estava na festa, ele estava dando um banquete, ele está se alegrando com Isaque, mas também tem Ismael que é seu filho, ele está se alegrando com a família. E agora, de repente vem uma notícia dessa, querido. Um pedido que, ao seu ver, era até injusto. E humanamente falando, gente, era injusto. Porque Sara estava querendo só Isaque e queria que o outro filho fosse embora. Humanamente poderia ser injusto. E foi isso que Abraão pensou. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte, irmão. Às vezes você está num bom momento da sua vida. Às vezes você está em festa. Às vezes você está celebrando uma vitória. Mas de repente vem uma má notícia. De repente vem uma notícia que você não esperava. E isso te deixa aflito. Isso vai te deixar triste, preocupado, e você pode achar: Senhor, mas é até injusto essa notícia que chegou. Senhor, essa situação que apareceu é injusto, meu Pai. Queridos, a nossa vida é assim. Às vezes você está bem, de repente chega uma má notícia e te desestrutura, te deixa então preocupado. Então, agora Abraão, com esse sentimento no coração, Abraão vai ouvir a voz de Deus. E Deus diz assim: Abraão, não se perturbe pelo que Sara disse. Ela está certa. Ouve tudo que ela tem para te dizer. E não se preocupe também com Agar e o seu filho Ismael, porque ele também é seu filho, ele também é seu descendente, e eu também honrarei ele, e ele será chefe de um grande povo. Então essa palavra trouxe
calma no coração de Abraão. Essa palavra, meu irmão, vinda de Deus, isso traz uma tranquilidade para Abraão, porque Abraão agora sabe que esse pedido de Sara é a vontade de Deus, que ainda que Abraão, como pai, vai ter que mandar o filho embora de casa, mas como é a vontade de Deus, Abraão entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Abraão já tinha experiências com Deus, já conhecia o caráter de Deus, já sabia que Deus deu Isaac para ele, já sabia que Deus tirou ele da parentela e fez ele prosperar, ele já conhecia Deus, conversava com Deus, andava com Deus, tinha fé, Abraão, o pai da fé, então ele descansa na palavra do Senhor. Então agora, Abraão, ele tem essa direção, e talvez, querido, essa não fosse a vontade de Abraão, mas Abraão entende que a vontade que tem que prevalecer é a de Deus, não a dele. Amém? Às vezes passamos coisas que talvez não é a nossa vontade, mas se for a vontade de Deus, nós temos que aceitar, porque a vontade de Deus sempre é a melhor. Ainda que você não entenda agora, meu irmão e minha irmã, mas lá na frente, talvez um dia, Deus te dará graça e você entenderá. Mas ainda que Deus não faça você entender, nem no futuro, você descansa, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Aleluia! Então, com Abraão agora ele está tirando a vontade dele para fazer a vontade do Senhor. Querido, agora preste atenção. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus. E a bênção, meu irmão, estava sobre Abraão. E a bênção que está sobre Abraão, Deus é bem claro: Abraão, Ismael é teu descendente. Então, por tua causa, eu também vou abençoar Ismael. Isaac é o filho da promessa. Isaac vai ser seu herdeiro. De Isaac sairá Jacó, que sairá as 12 tribos. Esse é o plano de Deus, querido. E dessa linhagem sairá Jesus. Isaac é o filho da promessa, mas Deus, por Ismael ser descendente de Abraão, Deus também ia cuidar de Ismael. Amém, queridos? Aleluia. Então aqui nesse momento nós vamos entender que a bênção estava sobre Abraão. Eu quero que você faça um parênteses aqui, irmão. Lembra quando Abraão, ele sai da parentela dele e seu sobrinho Ló também quer ir com ele. E Abraão deixa. E aí Ló começa a prosperar porque a bênção estava sobre Abraão. Então Abraão prosperava, Ló prosperava junto. E eles cresceram tanto que chegou no momento que eles estavam brigando. Os pastores de Abraão, os pastores de Ló estavam brigando por relva, porque era tanto gado, tanta riqueza, irmão, que eles não davam conta. Então Ló disse assim: Abraão, tio, era tio dele, tio, não está dando mais para a gente caminhar junto. Eu preciso ir para um lado e o senhor precisa para o outro. Abraão também não queria que o seu sobrinho partisse, mas fazer o quê? É a vontade dele. Então Abraão, como grande homem de Deus, disse assim: tá bom, se é isso que você quer, escolha, você quer ir para a direita ou você quer ir para a esquerda? Abraão olhou para a direita, irmão, e viu pedras, rochedo, uma terra seca. Aí Ló viu tudo isso, aí Ló olha para a esquerda e vê as campinas, uma terra boa. E qual você acha que Ló escolheu? Até eu que sou mais bobo. Mas quem prosperou não foi Ló, foi Abraão. Por quê, irmão? Porque a bênção não estava nas pedras e nem nas campinas. A bênção estava sobre Abraão. E independente do lugar que Abraão fosse, ele prosperou. Assim é na sua vida. A bênção de Deus está sobre você. Aonde Deus te colocar, você vai prosperar, meu irmão. Porque a bênção do Senhor, a unção do Senhor é sobre você. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus mandar você fazer algo, obedeça. Ainda que pareça não ter sentido, obedeça. A obediência de Abraão, querido, no envio do seu filho com a escrava Agar para o deserto. Agora pensa no coração de um pai, vendo o seu filho saindo, indo para o deserto. E
sobre a ordem dele, mas ele estava debaixo da ordem de Deus. Então Abraão, ele prepara a água, ele prepara a comida, ele prepara todos os mantimentos, coloca tudo na sacolinha, põe Agar, põe Ismael, se despede e eles partem. Amém? Tudo na vontade de Deus. E agora eu quero entrar na história de Agar. Porque muita gente prega sobre Sara, prega sobre Isaac e esquece de Agar e Ismael. E eu quero agora entrar na história de Agar e de Ismael. Porque esta mensagem nasceu de Agar e Ismael. Então, imaginem vocês, querido. Eles estão no deserto. Agar e seu filho Ismael. E a água acabou. Irmão, deserto, sol quente, temperatura elevadíssima, ficou sem água. E agora? O problema não foi a água ter acabado. O problema é que quando acabou a água, acabou a confiança, acabou a fé e acabou a esperança junto. Como estou entendendo? Aleluia. Então, quando Agar para de confiar, quando Agar esquece das promessas que tinha sobre o filho dela, que tinha sobre o pai Abraão, que automaticamente era transferida para Ismael, quando ela para de confiar, ela começa a chorar. Por quê, querido? Porque ela pensa que o menino vai morrer. Então Agar, por algum instante, quando acaba a água no deserto, ela esquece, ela perde a fé, ela perde a confiança, ela esquece das promessas e ela pensa que o filho dela vai morrer. Por quê, irmão? Porque ela já se esqueceu da promessa. E Agar está numa situação que parece que Deus a abandonou no deserto. Por isso que o tema da mensagem hoje é: quando parece que Deus te abandonou. Agar está nessa situação. Ela fala: eu vou morrer, estou no deserto, estou sem água. Então ela pensa por algum instante que Deus se esqueceu dela, que Deus a abandonou, irmão. E esse é o sentimento que invadiu o coração dela nesse momento. Naquele momento, talvez Deus não estava fazendo sentido para ela, porque ela estava passando tudo aquilo. Ela não pediu para ir embora, ela foi mandada embora. Ismael, meu irmão, tinha promessa e agora vai morrer os dois no deserto. Então ela pensa que Deus a abandonou. Quantos estão entendendo a história, querido? Aleluia! Mas por que ela pensou isso? Quando ela parou de confiar, quando ela parou de crer, veio esse sentimento no coração dela. Agora, irmão, é interessante algo. Quando Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque, Abraão, ele crê. Abraão, ele confia. E parecia que para Abraão aquilo não fazia sentido. Puxa vida, Deus me deu um filho. Eu fiquei 25 anos esperando pela promessa. Agora Deus me dá um filho, agora pede para eu sacrificar o próprio filho. Então naquele momento parecia para Abraão que Deus não fazia sentido, querido, por algum instante. Mas ele mesmo assim, ele foi e obedeceu. Porque, queridos, creia, Deus tinha um propósito, uma aliança eterna, através daquela obediência de Abraão, uma aliança eterna com Jesus. Aleluia! Quando Deus manda, então, José, lá do Egito agora. José agora é o bisneto de Abraão. Dá um pulo na história. José era um homem de Deus, só que ele foi jogado pelos irmãos dele num buraco no deserto, numa cisterna do deserto, mas antes disso, os irmãos dele queriam matá-lo. O plano era matar o próprio irmão, porque eles tinham inveja dele. Só que ali alguns falam: não, vamos matar não, e uns desistiram do plano. Então vamos só jogar ele no buraco, e quando passar o mercador a gente vende ele como escravo. Irmão, se coloca no lugar de José. Talvez José, ali no buraco do deserto, parecia que Deus não estava fazendo sentido para ele. Parecia que Deus tinha abandonado ele. Um homem de Deus, obediente, não tinha pecado, e agora está lá no buraco do deserto, onde os irmãos querem matá-lo, vendê-lo como escravo. Parece que Deus tinha abandonado, mas Deus tinha um propósito na vida de José, para levantá-lo como governador de toda a terra. Aleluia! Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você.
Talvez você está aqui hoje me acompanhando pelo Instagram ou pelo Facebook. Você está passando uma situação que parece que Deus não faz sentido. Parece que Deus te abandonou, mas não, irmão. Deus tem propósito nisso que você está passando. Deus tem plano na sua vida. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jó perdeu tudo, irmão, parecia que Deus o tinha abandonado. Porém, o Senhor tinha um propósito na vida de Jó. Qual era o plano de Deus? Humilhar a Satanás e honrar Jó. E Jó restituiu tudo em dobro. Ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Jó também. Oh, aleluia, querido. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha, talvez para eles parecia que Deus os tinha abandonado. Homens fiéis não se dobraram à estátua de Nabucodonosor, e por causa disso estão agora dentro de uma fornalha. E talvez aquelas pessoas que estavam ao redor falaram: está vendo, Deus abandonou. Eles foram fiéis e agora Deus abandonou. Olha o triste fim de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Parecia que Deus os tinha abandonado, mas o propósito era Deus entrar com eles dentro da fornalha. O nome do Senhor ser glorificado através da vida dele e o nome do Senhor ser glorificado em todo aquele país, querido. Tudo Deus tem um propósito. Quando então Elias foge para não ser morto pelos soldados de Jezabel, Elias agora vai para uma caverna. Parecia o quê? Que Deus tinha abandonado, parecia que Deus não fazia mais sentido, mas Deus vai até ele e fala: Elias, eu ainda tenho plano, eu ainda tenho propósito na sua vida, eu ainda vou te usar, vou fazer coisas tremendas na sua vida e vou fazer coisas tremendas através da sua vida. Talvez você está numa caverna, irmão. Talvez você está numa fornalha. Talvez você está numa cisterna. Talvez você está num deserto. Eu não sei aonde você está, mas o que Deus está mandando eu dizer é que Deus tem plano e tem propósito nesse deserto, nessa fornalha, nessa cova, nessa cisterna. Eu tenho plano e propósito para você. Creia, meu irmão. Aleluia. Creia que Deus está falando com você hoje. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, querido, qual foi o crime deles? Eles estavam pregando a palavra, curando os enfermos e implantando o reino de Deus. E agora eles estão na prisão, acorrentados. E parecia talvez que Deus os tinha abandonado. Porém, Deus tinha um propósito na vida deles. E através da adoração de Paulo e Silas, Deus envia um terremoto, os livra da prisão, salva o carcereiro, salva a família do carcereiro, e ali começa a primeira igreja naquela cidade. Amém? Aleluia. Quando Pedro estava preso na prisão, irmão, parecia que Jesus o tinha abandonado. Discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, agora está preso. Será que o mestre o abandonou? Só que Jesus tinha propósito na prisão de Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus envia um anjo lá na prisão, põe todos os guardas para dormir, abre a prisão, tira Pedro da prisão, aleluia, o nome do Senhor é glorificado, a igreja é fortalecida, todos agora estão com mais fé, mais temor, sabendo que existe um Deus que trabalha, que opera, que pode confiar, sabendo que é um Deus que te tira da prisão, meu irmão, sabendo que é um Deus que te livra das correntes, que te prende, sabendo que tem um Deus, se preciso for, Ele manda um terremoto na sua vida, se preciso for, Ele para sol, Ele para a lua para te abençoar. Esse é o nosso Deus, amado. Aleluia. Quando Jesus estava na cruz, parecia que Deus o tinha abandonado. Talvez todos que estavam lá, falando: está vendo, Deus o abandonou, olha onde ele está, na cruz. Só que, irmão, Deus tinha um propósito em Jesus, um propósito de ressurreição, um propósito de entregar na mão de Jesus todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, mas creia, Deus tem propósito. Deus então, querido, voltando aqui para a história de Agar. Quando Agar está o que Agar faz? Ela acha que vai morrer. Então ela coloca o menino lá debaixo de uma arvorezinha e ela não quer ver o filho morrer. Então ela vai numa distância, porque ela não quer ver o filho morrer, porque ela acha que ele vai morrer e ela também. Mas nesta hora,
Deus ouviu a voz. Deus ouviu a oração. De quem, irmão? Da mãe ou do menino? A Bíblia diz que foi do menino. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino e respondeu através de um anjo. A resposta foi para Agar, mas a voz que Deus ouviu foi a do menino. Então Deus manda um anjo até a mãe, que está ali chorando, desesperada, pensando que vai morrer. E o anjo diz assim para ela: Agar, por que você está aflita, mulher? Agar, não temas, Deus ouviu a oração do teu filho, e eu vim te trazer a resposta. Não tenha medo, Agar, Deus está contigo, Deus está com Ismael. Não, você não vai morrer, você não vai perecer. Se levanta, erga-te, eu te seguro pela tua mão, eu farei do teu filho um grande chefe de um grande povo. Não temas, eu te sustento, Agar, eu te sustento. Ei, Deus está falando com você. Eu te sustento com a destra da minha justiça, diz o Senhor. Você não vai perecer, você não vai morrer, você não vai fracassar, porque eu sou contigo. Não tenha medo. Aleluia, queridos. Aleluia. Agora presta atenção na revelação, irmão. Deus teve que abrir os olhos de Agar. Não os olhos naturais. Ela não estava cega fisicamente. Ela ficou cega espiritualmente quando ela deixou de confiar. Então a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. E quando Deus abre os olhos espirituais dela, ela vê uma fonte de água na frente dela, irmão. Aleluia! Interessante, querido. Presta atenção numa revelação que eu vou te dar. Quando você perde a confiança em Deus, você não consegue enxergar o milagre que está na sua frente. Eu vou repetir, irmão. Agar não enxergava a fonte de água que estava na frente dela. Por quê que ela não conseguia enxergar? Se a fonte de água era a salvação dela. Porque ela perdeu a confiança. É disso que Deus está falando hoje. Quando a gente perde a confiança, a gente não consegue enxergar o milagre. Então Deus abriu os olhos de Agar. E quando ela vê a fonte de água, então ela vai lá rapidamente, ela enche um odre de água, bebe um pouquinho para conseguir chegar até seu filho, que talvez ela não chegaria, e ela corre até Ismael, querido, aleluia, e dá água para o menino. Agora, por que ela não conseguiu ver a fonte de água, irmão? Se você está desesperado de sede, e tem uma fonte na tua frente, o que te impede de ver? A falta de confiança. Como estou entendendo o que Deus está falando? Essa falta de confiança impedia Agar de ver o milagre, de ver a fonte, de ver a água. Ela não conseguia ver, mas Deus abriu os olhos de Agar. E assim ela pôde ver. Aleluia. O que Deus vai fazer comigo e com você hoje, meu irmão? Deus hoje vai abrir os nossos olhos espirituais. Talvez você também não está, meu irmão, com tanta confiança assim, 100%. Ó, pastor, eu confio 99%, irmão. 99,9% não é 100%. Ou você confia ou não confia. Não tem meio grávida. Ou você está grávida ou você não está grávida. Com Deus é assim, é 100%, irmão. E talvez nesta noite Ele precisa abrir os seus olhos para que a tua confiança volte no seu coração. Para que a fé venha aquecer o teu coração esta noite. E você vai começar a ver o milagre que está diante de você. A Tamires viveu isso essa semana, né? Deus abriu os seus olhos e a bênção estava na sua frente. Ela vai dar o testemunho domingo, irmão. Eu já estou me adiantando aqui, porque eu estou tão feliz por ela que eu não estou me aguentando. Deus abriu uma porta de emprego na rua da casa dela. Se ela entrar 8 horas, vai sair 7h59 de casa. Não tem que pegar metrô, não tem que pegar ônibus, irmão. Aleluia, vem almoçar em casa. Ou coloca mais água no feijão, Débora, que agora, né, Ale, vai aumentar o consumo de arroz e feijão lá. Mas, querido, entenda o que Deus está falando conosco. Domingo você escreve o testemunho, que a gente vai dar o testemunho aqui domingo. Aleluia, completo, tá? Isso aqui é só uma... Como é que fala quando você dá um... Como é que é o nome? Como é que é? Tira a máscara que eu não tenho. É esse nome aí. Aleluia. Querido, deixa eu te falar. Lembra de Elias? Eliseu? Eliseu, ele está lá na casinha dele junto com Geazi.
De repente um exército inteiro cerca o monte que ele estava. Geazi, quando olha, fica desesperado. Vamos morrer, não tem jeito de escapar. É soldado e cavalo para tudo quanto é lado. Quando ele fala para Eliseu, Eliseu fala assim: Geazi, fica tranquilo. Maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi olha para Eliseu e fala: Eliseu ficou doido agora. Quem é maior aqui? Eu só estou vendo um soldado inimigo. Aí Eliseu vai fazer uma oração: Senhor, abre os olhos espirituais para que ele veja. Quando Deus abre os olhos espirituais de Geazi, ele vai ver que por trás daquele exército inimigo estava cheio de anjos, carruagens de fogo, irmão. Muito mais poderoso, um exército muito mais forte. Então, nesta noite, com essa palavra, o Senhor está abrindo nossos olhos espirituais. Você não pode olhar a circunstância, você tem que olhar além da circunstância, você tem que olhar pela fé. Como é que você olha pela fé? Senhor, diante de mim está essa situação, mas a tua palavra diz isto, e eu confio na tua palavra, eu confio na tua promessa, eu tenho fé, meu irmão. Hoje Deus está abrindo nossos olhos espirituais. Você precisa sair do natural, você precisa sair daquilo que você está vendo, meu irmão. Por quê? Você tem que ver o seu milagre pela fé. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Você não estar vendo a colheita não significa que não existe colheita. Às vezes a gente não vê e acha que não tem. Agar não estava vendo a fonte, mas a fonte estava ali. Então o fato de você não estar vendo não significa que Deus já não enviou a provisão. A provisão está ali, você só precisa abrir os seus olhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querido. Você que não está vendo o recomeço de Deus na sua vida esse ano, não significa que não haverá recomeços de Deus na sua vida esse ano. Amém, gente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20, então, nós encerramos. Porque muitas vezes você está num deserto, irmão. E deserto pode ser vários tipos de deserto, amém? Pode ser um deserto na área da saúde. Pode ser um deserto na área familiar. Pode ser um deserto na área profissional. Pode ser um deserto na área financeira. Pode ser um deserto na área de relacionamentos. Pode ser em qualquer área. E muitas vezes há uma impressão que Deus te abandonou, que Deus não está com você, que Deus não está fazendo sentido. Senhor, eu estou na tua igreja, eu sou fiel, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu me santifico, eu te busco, eu me consagro, e parece que não está fazendo sentido essa situação que eu estou passando. Meu irmão, Deus estava com Agar, Deus estava com Ismael no deserto, Deus estava com o povo de Israel no deserto, Deus estava com José na prisão, Deus estava com Daniel na cova, Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, Deus estava com Jesus na cruz e no túmulo. Deus está com você, creia, confie, você não vai morrer, você não vai perecer, confia nele, não temas, diz o Senhor. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. Vamos orar, se coloque em pé, por favor. Vamos orar, vai ter louvor daqui ou de lá, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Querido, e nesse momento que nós vamos louvar, por causa do tempo, a gente já tem que terminar o culto. Culto de 1 hora é rápido demais, né? Que você possa aproveitar esse momento para trazer os seus dízimos e as suas ofertas. E, irmão, deixa eu falar algo para você. Ainda que você esteja no deserto financeiro, não negocie a tua fidelidade. Cadê a Tamires? Tamires já está aqui, irmão? Eu não pedi permissão para ela, mas eu vou falar dela. A Tamires tem 1 ano de convertida, faz 1 ano que você se batizou mais ou menos. Ela se batizou? Em julho vai fazer 1 ano ainda, né? 10 meses, nova convertida, se batizou aqui junto com o Alessandro. E desde a conversão dela, querido, dizimista fiel, ofertante fiel. E às vezes eu falo: Deus, o Senhor honrou a tua filha. Ela fazia propósito lá com a Débora de oração. O Alessandro foi lá falar da filha dele, ela não arruma emprego para ela, porque essa é a parte deles. Porque a nossa parte que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer por nós, irmão.
Deus faz o milagre, mas aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Qual foi a parte deles? Dizimista fiel, ofertante fiel, propósito de oração e vai lá na firma. Olha, eu tenho uma filha lá, eu queria deixar o currículo. Se tiver uma oportunidade, chama ela. Essa é a parte natural que eles fizeram. E aí Deus faz um milagre, Ele abre a porta. Amém? Então creia, meu irmão. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. O milagre é Deus que faz, mas nós temos que fazer a nossa parte, amém? Que você possa se mover agora em fidelidade, no seu dízimo e na sua oferta, em nome do Senhor Jesus, irmão. Porque muitas vezes quando a gente entra no deserto, a primeira coisa que a gente corta, sabe o que é? O dízimo. Senhor, o negócio apertou, eu não vou entregar o dízimo. E aí o diabo entra e é um roubo na nossa vida, irmão. Porque a gente não prospera, a gente fica patinando. Por que eu dei o exemplo dela? Mesmo ela num serviço simples, mas ela sempre fiel. Aí a Bíblia diz assim, sedes fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Amém? E quando você começar a crescer na empresa e você vai crescer, que você continue fiel ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor? Em nome de Jesus? Aleluia. Pessoal da internet vai semear? Sim. Pessoal da internet também, se você quiser semear, o Pix da igreja é o número do CNPJ da igreja. Querido. Aline. Se você quiser contribuir Aline. com essa obra, que você seja movido pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descansa nos braços do Senhor, meu amado. Descansa, confia no amor dEle. Confia no amor de Pai, né? Estava lembrando aqui, também quando a igreja estava fechada, e a gente estava fazendo culto online. Um dia a Tamires ligou para a pastora e falou: pastora, eu sei que a igreja está fechada, eu sei que não tem culto, mas eu quero levar o meu dízimo aí. Lembra? Lembra desse dia? Ela veio debaixo de chuva, abriu uma porta, ela entregou o dízimo e ela foi embora. Porque quem é fiel, irmão, a igreja pode estar fechada, mas a fidelidade continua na vida da pessoa. E quantos irmãos que nós temos aqui, que mesmo com a igreja fechada, fizeram transferência, fizeram piques. Por quê? Porque esse é um princípio que está dentro da pessoa. E esse princípio vai aonde essa pessoa for. Assim como Abraão era fiel. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo, irmão, que ele tinha. E você quer saber? Abraão era rico, milionário. E ele deu o dízimo de tudo para o sacerdote Melquisedeque. Então é o princípio que você leva dentro de você. Amém? Domingo eu também vou dar o testemunho também
do curso, né? Domingo eu falo. Ganhei uma bênção também, irmão. Deus é bom. Domingo eu conto, amém? Vamos encerrar o culto. Algum recado? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos saindo daqui com a certeza e convicção que o Senhor nunca abandona um filho seu. O Senhor jamais se esquece dos seus filhos, ó Pai. Ah, meu Deus, ainda que uma mãe possa esquecer de amamentar o seu filho, o Senhor não se esquece dos seus filhos. O nosso nome está gravado nas suas mãos, ó Pai. Ah, Deus, Tu és um Deus fiel, um Deus que guarda, um Deus que livra, um Deus que abençoa, um Deus que cuida, um Deus que vai conosco no deserto, um Deus que entra com a gente na tempestade, um Deus que entra com a gente no vento, um Deus, Pai, de todos os momentos, de todas as horas, de todos os dias, Senhor. Obrigado por essa fidelidade. Nós declaramos que confiamos no Senhor. E hoje, Pai, abre os olhos espirituais nossos, para que a gente possa ver pela fé a provisão, o milagre, a fonte, a salvação, o poço de água, Pai. Que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais e que nós possamos nos mover em fé, confiando em todo o tempo, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Abençoa cada irmão, cada irmã que deu o dízimo, deu a oferta. Honre, Pai, os teus filhos na terra. Abre portas de oportunidades, assim como o Senhor abriu uma porta, Pai, para a tua filha no meio da pandemia, no meio da crise. As tuas bênçãos a alcançou, como diz na tua palavra: as bênçãos nos alcançarão, diz o Senhor. Que o teu amor esteja sobre nós, que a paz de Jesus nos corações e que as maravilhosas consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Se você concorda, diga amém. Até domingo, meu irmão, às 10 e às 6 da tarde. Deus te abençoe, em nome de Jesus.